com muita satisfação que eu, professor Breves, tenho a oportunidade, né, de dar início aqui ao nosso ENCAD, o 7º ENCAD, o evento organizado pelo Conselho Regional de Administração. Agradecer a presença de vocês, muito bom estar aqui, né, com vocês, e registrar a presença do nosso presidente, professor Wagner Siqueira, obrigado. O delegado conselheiro do CRA, Marcos Sá, né, o respeito, foi meu professor, eu chamo de Marcão, né, mas Marcos Sá, ok? O Dalton, vice-diretor, né, da Sul-Fluminense, nosso parceiro aí, co-irmão. O vice-presidente financeiro do Conselho, Gerson Rocha, muito obrigado. Né? As palestrantes, né, as meninas, Neide, Rosângela e Elaine, que vão abrilhantar aqui hoje com um tema muito legal para a gente. Tá bom? Então, eu agradeço muito por vocês estarem aqui conosco. Agradeço Marcão e passo a palavra para o Marcão para ele dar continuidade nos trabalhos. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Na abertura, o professor Breves falou justamente sobre esse momento, é o 7º evento que a gente está patrocinando, o Encontro de Administradores, mas de nome, né? Hoje a gente tem aí os outros cursos que também se registram no Conselho e que também estão, né, foram convidados a participar aqui desse momento conosco. Tema muito interessante, o corpo fala, as palestrantes já foram apresentadas, e é o grande esforço que o CRA tem, e na comemoração dos 50 anos. Né? Nosso jubileu de ouro foi dia 9 de setembro, 50 anos de regulamentação da profissão, e esse esforço do CRA está interiorizando a difusão desse conhecimento da ciência da administração. E, mais uma vez, a gente está aqui fazendo esse evento aqui na UGB, e a gente agradece a participação de todos vocês. Vou passar a palavra agora ao nosso presidente. Muito prazer, muito boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, nesse encontro aqui na Geraldo de Biase. Um tema importante, significativo. Imagine que você, né, e você que está me vendo também através diretamente da nossa TV, né, em relação a toda a comunidade profissional dos administradores, além dos participantes aqui, que você seja, imagine que você seja um supervisor de uma empresa de médio para grande porte. E, de repente, toca o telefone, é o diretor de recursos humanos, que quer conversar, quer falar com você. Você atende, ele vem com uma conversa sempre simpática, agradável, pergunta por você, como você está, como estão os seus filhos, como estão os seus parentes, faz aquela pergunta horrorosa, né, sobre o seu clube de futebol, que está em vias de ir para a 2ª divisão, aquela certeza, né, terrível de quem é vascaíno, ele sofrido com aquilo, né, então, e de repente, no meio da conversa, ele pergunta: ô Wagner, como está o cumprimento da meta? Aí você toma um susto. Que meta? A meta dos 10%. A meta dos 10%? Porque você é um dos poucos ainda que não respondeu. Você sabe que essa é uma política importante da direção da companhia, e a companhia espera que todos cumpram rigorosamente a meta. Você veste a nossa camisa, você tem o perfil da nossa empresa, e a gente está aguardando o cumprimento da meta. O cumprimento da meta, para você, é demitir 10% da sua força de trabalho. Você tem que demitir 3 pessoas. E o diretor de recursos humanos lhe pergunta: e o Zé da Silva? Você outro dia me disse que ele tinha melhorado, né? Que ele estava muito bem depois daquela crise, né, que ele teve na síndrome de pânico, né, no burnout que ele teve, mas que agora ele estava muito bem. Mas você sabe, né, Wagner, essas questões de síndrome de burnout, de fadiga, de síndrome de pânico, a pessoa acaba voltando. Talvez fosse a oportunidade de você já incluí-lo na sua lista de Schindler. Em verdade, é uma lista de Schindler, onde você vai escolher aqueles que vão morrer. 10% tem que ser demitido.
e você está com essa opção. Imagine você, gestor de recursos humanos, tendo que tomar essa decisão. Pior ainda é que você, sendo um colaborador, um funcionário, um empregado da empresa, como você quiser chamar, você pode ser um candidato a esta lista de Schindler. Você, profissional de administração, ora vai estar numa posição, ora vai estar na outra. Esta é a realidade hoje do cotidiano das organizações, não só no Brasil, mas no mundo. Nunca se falou tanto na importância do trabalho em equipe, mas nunca se cobrou tanto dos resultados individuais, das metas de desempenho. Nunca se falou tanto na importância da cultura, do ambiente organizacional, de um ambiente em que as pessoas possam se realizar, né? Em que as pessoas possam realizar-se também através do trabalho que executam e que fazem, mas nunca se cobrou tanto o seu desempenho individual. Já se dizia que o homem é um animal, por sua natureza, gregário, é um animal social. Mas o individualismo, a individualização praticada hoje no mundo do trabalho, no mundo das organizações, a realidade presente com que nós convivemos, vem em contradição, contrário senso, àquilo que se diz. O discurso diz uma coisa, a prática organizacional diz outra. Quem serão os três que você vai escolher? Até porque o Zé da Silva, o do Síndrome de Pânico, não é apenas um colega, um colaborador especial, né? Ele já é praticamente seu amigo de muitos anos. E ele fez um esforço tão denodado, tão forte, tão bonito, né, de recuperação, está em plena atividade, e aquela demissão certamente vai ser um desalento para ele e uma intervenção terrível no seu processo de recuperação. As organizações nos cobram isso. Nós vamos ver hoje uma parcela desse processo, né? Se o ser humano é um ser que interage permanentemente com os outros, com as outras pessoas, quando o tema que as três professoras vão nos trazer, né, o corpo fala, nos indica bastante essa importância da inter-relação. Não há organização sem pessoas. Se nós tirarmos todas as pessoas de uma organização, nós vamos ter um prédio, que na Geraldo de Biase. Saírem todas as pessoas, você tem um prédio. Só há organização quando pessoas se relacionam... para mim aqui. Quando pessoas se relacionam com pessoas para a consecução de determinados objetivos. Então, nós temos presentes aí, ó, os três elementos universais das organizações. Pessoas, metas, propósitos e hierarquia. O uso da hierarquia, diferenciadamente, existe, cada um vai utilizar de uma maneira, alguns estilos e alguns usos de hierarquia vão dar mais resultados do que outros. Vivemos na sociedade do conhecimento. Vivemos no século XXI, em que a tecnologia avança a uma velocidade orbital, a velocidade de foguete, mas a mentalidade das organizações avança na velocidade do carro de boi. Há uma diferença enorme, brutal, avassaladora, entre a mentalidade, entre a cultura, entre o ambiente e a tecnologia extremamente moderna. Padrões do século XIX e do século XX ainda vicejam na realidade das organizações. Mas a tecnologia que utilizamos são do século XXI. E porque estamos no século XXI tecnologicamente, achamos que estamos comportamentalmente também no século XXI, em termos de mentalidade, em termos de hábitos, de práticas, mas reeditamos comportamentos absolutamente inadequados por isso. Por isso que as organizações ainda discriminam tanto a mulher, o negro, o portador de deficiente, o idoso, o homossexual, enfim, as organizações são espaços profundamente autoritários na sociedade mundial, sociedade brasileira, portanto, nas nossas organizações em geral. Nós temos uma responsabilidade muito grande com isso. A palestra de hoje que sirva como um estímulo a entendermos que ferramenta é importante, o instrumento, a tecnologia que o professor nos traz é relevante, mas mais relevante ainda é a ideologia,
os valores, as crenças, as opções éticas que nós estamos utilizando com o uso daquelas tecnologias ou daquelas ferramentas. Porque o revólver, por exemplo, ele pode estar do lado da defesa do bem ou a serviço do mal. Para que lado que a tecnologia está servindo? Antes, as organizações pediam o retratinho das pessoas para fazer, aspas, a seleção dos bem apessoados. Hoje, as organizações crescentemente fazem um exame de uma gotinha de sangue, talvez de um fiozinho de cabelo, para fazer o exame de DNA. Qual é o pior, hein? Em termos de preconceito, em termos de discriminação, em termos de afastamento de pessoas. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Vocês, administradores, estudantes de administração aqui presentes, escolheram a profissão certa. Certamente escolheram. Há todo um espaço profissional que nos diz que não há sociedade que avance no processo histórico, se não for através do processo de gestão e de educação. Educação mais competência gerencial é igual a desenvolvimento. Toda a sociedade que avançou em educação, que avançou em competência de gestão gerencial, avança no processo histórico. O Brasil é retardatário em ambos. Não é à toa que a educação de nível superior só chegou no Brasil no século XIX. E a primeira universidade no Brasil só chegou em 1910. E o Ministério da Educação, que ora nos ajuda e ora nos atrapalha tanto, só chegou aqui no Brasil depois da Revolução de 30. Portanto, tem 80 anos só. Enquanto isso, os cucarachos, aqui em volta na América do Sul, já tinham faculdades no século XVI. Nós só tivemos no século XIX. Só tivemos universidade no século XX. Então, as circunstâncias que nos levam à questão da educação é muito grave. As circunstâncias que nos levam à questão da gestão, da competência gerencial também. Quando um país consegue apresentar um orçamento deficitário, porque está montando o seu orçamento não pela linha da receita, para associar a despesa, mas para a linha das despesas, para depois ver o que vai dar, a gente verifica que esse padrão de comportamento cultural, esse hábito, essa deformação, faz parte também da nossa responsabilidade como profissionais de administração, não permitir que erros como esse se reincidam, porque se nós não tivermos desenvolvimento, nós vamos ter desenvolvimento com a educação e com a competência gerencial. Foi assim, em todos os países, se a gente olhar o processo histórico, a gente verá sempre isso, sempre isso. No Japão, quem viu o filme Último Samurai, eu gosto muito de citar esse filme, um filme clássico, Quando acabou, claro que o filme era no final da Guerra de Secessão dos Estados Unidos e o herói, um dos oficiais, é contratado pela dinastia Meiji no Japão para fazer a modernização do exército japonês. Ele vai para lá em 1875. Claro que o filme é americano, ele se torna um super aficionado da cultura japonesa, vira shogun, samurai também e morre. No exército que ele próprio modernizou contra ele. Muito bem, em 1895, 20 anos depois, em 1905, 30 anos depois, o Japão vence inexoravelmente em guerra a China e a Rússia. Ganhou dos dois. Estão presentes aí os pressupostos da administração da violência, da gestão da força, que é a guerra. A guerra é nada mais do que a administração da violência. Quando os aviões motor zero, o tipo zero, atacavam Pearl Harbor em 1940, com os porta-aviões, todos com motor Mitsubishi, isso faz com que a gente que estuda muito hoje pelo modelo americano de gerência, a gente pensa que o Japão foi descoberto pelo Deming, que é o pai da qualidade total, achando que os Estados Unidos foi depois. Não, eles já eram tecnologicamente avançados, mas educacionalmente também, mas também gerencialmente também.
na virada do século XIX para o século XX. Se a gente vai para a Rússia de Catarina Grande, ensejou as condições objetivas para a Revolução de 17 na Rússia. Se a gente vê agora o Vietnã, os países, né, asiáticos, a gente vai ver as mesmas circunstâncias. A Coreia do Sul, em 1960, saída de uma guerra de divisão entre Norte e Sul, era do tamanho ou menor do que o Brasil. Quem é que não tem um telefone Samsung, um carro Hyundai, não é verdade? E um produto coreano hoje, né? E a Coreia do Norte é aquele negócio que a gente está vendo lá, que é caricato. Gestão e educação, desenvolvimento. Vocês escolheram a profissão. O prestígio social da profissão se faz através da força em que ela dá ao empurrar o Brasil. A gestão está cada vez mais presente no mundo das organizações. Os profissionais de administração, e mais ainda, as suas representações institucionais, precisam crescer e se afirmarem para que, efetivamente, essa força se transforme em transformação, para que a competência gerencial seja o cotidiano da nossa vida. Quando uma cadeira está vazia e vem um engenheiro que não tem emprego de engenheiro e senta na nossa cadeira e ocupa o nosso lugar, um contador, um advogado, um médico, um biólogo, e senta na nossa cadeira, que seria a função de administrador, e a gente pode ter duas atitudes. A gente pode ficar reclamando e chorando que estão ocupando o nosso lugar, ou a gente pode ter a atitude da luta, do confronto, de preservar o nosso espaço, da unidade política entre nós, da luta, da conquista do nosso espaço. Com a lágrima e o suor têm efeitos absolutamente distintos, mas a composição química da lágrima e do suor é exatamente a mesma. A diferença é que a lágrima nos leva à comiseração, à pena, à dó, à afeição dos outros, coitadinho, enquanto que o suor nos leva a transformar essa realidade. O corpo fala porque se comunica, e o ser humano é fundamentalmente interação. Não é indivíduo. O indivíduo do corpo humano, ele se relaciona com outros, em todas as formas de expressão, né? E é nesse sentido que as três professoras vão nos trazer essa palestra. Eu pediria licença aqui por essa introdução um pouco mais longa, mas, efetivamente, no ano do jubileu da nossa profissão, quando comemoramos 50 anos de regulamentação profissional, em que o tema administração é o tema do nosso tempo, é preciso que nós, enquanto categoria profissional, os estudantes, os profissionais, as instituições de classe, sindicais ou conselhos, precisam cada vez mais afirmar o seu papel, a sua contribuição para que a nossa profissão, que tem muitas cadeiras vazias, se nós pensarmos em 6 milhões de empresas no Brasil, nós não temos formados até hoje nem 2 milhões. Portanto, se tivesse que colocar em todas as cadeiras de administradores só pessoas de administração, pensa num administrador por empresa, você precisa de 6 milhões. Se a gente só tem 2 milhões formados até hoje, nós temos 4 milhões de déficit, de gap, de falta. A gente não consegue ocupar essas cadeiras. Nós temos poucos alunos de administração, se forma muito pouco, apesar de sermos tão grandes como profissão. Quem é que está acontecendo? Outras profissões que não têm espaço nas suas atividades específicas estão sentando nas nossas cadeiras. Quem perde com isso? É o Brasil. Nós também, mas o Brasil perde muito. Nós não temos número, eu estou falando de quantidade, hein? Mas vamos falar baixinho aqui entre nós. Quanto mais de qualidade. Né? Então, nós somos um trabalhador intelectual. O trabalhador intelectual é aquele que se dedica, que se confronta e que se compromete com o estudo. Formou-se aqui na faculdade em Volta Redonda. Não acabou, não. Vai ter que estudar a vida inteira. O operário braçal, manual, na sua habilidade manual, tem que praticar essa habilidade permanente. O administrador que trabalha com o intelecto, com o cérebro, com o raciocínio, com a capacidade de pensar, com um agente de transformação, vai ter que ler, estudar, aprender alguma coisa, ensinar e aprender com os outros. Esse é o compromisso
permanente do ensino, da aprendizagem no século da volta à escola. É esse o desafio que nós colocamos para todos nós nesse ano de jubileu, e muito obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado. Rosângela. Muito obrigada. Realmente, depois de ouvir aqui o nosso presidente, eu fico até tímida, né? Gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês na noite de hoje. Antes da gente entrar no nosso tema, título, que é o Corpo Fala, aliás, todos os corpos aqui estão falando alguma coisa para a gente, né? Nem que seja de, nossa, o que vem aí? É a curiosidade, mas tem vários corpos aqui falando e nos passando muitas mensagens. Antes da gente chegar ao nosso tema, título, a gente vai apresentar rapidamente o nosso conselho e a comissão ao qual nós fazemos parte, que está lá no conselho. Não é para lá, né? Para onde é que eu vou? Para lá mesmo? Esse povo que não é muito conectado, olha só. Me ajuda aí. Esse não foi, esse não foi. Estamos quase chegando lá. Pronto, para cá, né? A instituição, ela foi criada pela Lei Federal 4769 e a missão dela é promover a difusão da ciência da administração. Opa! Você que passou? Não. Passa aí para mim, por favor. Eu acho que eu estou muito emocionada, tensa. Vamos lá. Volta, por favor. É promover a difusão da ciência da administração e a valorização de cada um de nós na profissão. Isso é muito importante porque a nossa responsabilidade nessa sociedade, ela vai além daquilo que a gente acredita que o curso vai nos dar, a oportunidade de um dia sermos gestores. Ela transcende isso, daí a importância da missão. Passa aí para frente rapidinho. É importante a gente trazer aqui, na fala do nosso presidente, que nós temos hoje registrados 41 mil profissionais. E é importante que cada profissional se registre, porque, se a gente se registra, a gente está fortalecendo a instituição que está o tempo inteiro defendendo cada um de nós profissional no mercado. Continuando. São as áreas de atuação do profissional de administração. Não precisa ler, né? A gente tem uma porção de coisa mais interessante. O CRA oferece também um clube de serviços. Tem a orientação sociojurídica. Outros serviços, que é a universidade corporativa, que vocês deveriam, pelo menos por curiosidade, acessarem. Tem vários cursos, todos gratuitos, e vão ser assim fantásticos na melhoria e aprimoramento do estudo de cada um de vocês no nível de graduação. Então, seria realmente assim uma oportunidade gratuita de vocês estarem ascendendo pelo menos um degrau no saber de cada um de vocês. Tem o blog acadêmico, que também é interessante que vocês acessem. Tem lá muita informação que vai ajudá-los no dia a dia profissional e até na parte ainda estudantil. E a biblioteca virtual. Pode passar. Então, o CRA, num determinado momento, o nosso conselho, criou, através de uma norma regulamentadora, algumas comissões. Então, ele tem algumas comissões que estão funcionando, outras ainda estão sendo criadas, e nós fazemos parte da Comissão Especial de Recursos Humanos. O meu nome é Rosângela Arruda, e tem aqui a minha colega, parceira de trabalho de muitas épocas, a Eleoneide Venâncio,
que também faz parte da Comissão Especial de Recursos Humanos. Esse é o nosso Facebook da comissão. Vamos lá. Nós somos administradores que nos voluntariamos para trabalhar em prol do crescimento, do desenvolvimento, do estudo da administração, e a gente atua dentro do CRA promovendo alguns eventos, depois a gente vai mostrar os eventos, e também indo às universidades fazer esse contato com vocês, estudantes. Vamos lá. Essa, hoje, é a composição da nossa comissão. Eu já disse, a coordenadora que não está aqui, a Renata, eu e a Neide, que estamos aqui como representantes, e mais um grupo de outros profissionais. Passa. Aqui são algumas realizações, então a gente já fez alguns ENCADs. Esse aqui é um ENCAD do interior, em que a gente está participando, e lá no centro, na sede da instituição do CRA, a gente promove também esses encontros de administração, só que com foco no RH, no nosso tema. Participação em ENCADs do interior, um é esse que a gente está vindo aqui participar. Participação no EMBRA, enfim, alguns outros eventos em que a gente atua junto. E aí eu convido a cada um de vocês, aquele que puder, que guarde na agenda de vocês essa data, 18/11, em que a gente vai ter o nosso evento do exercício de 2015, lá no auditório Gilda Nunes, de 8h30 às 14h, e o tema é, assim, bem instigante. O RH fundamental da explosão inicial ao futuro, quer dizer, como foi que começou, que história é essa, como é que a gente pôde se estruturar nessa caminhada. E amanhã, como será? Porque tudo está tendo uma evolução, né? Quando o RH começou, não existia nem celular. E hoje a pessoa está trabalhando em casa e o chefe está acompanhando a produção dela. E aí? Como é esse RH? Que RH vai ser esse? Hoje é assim já, em vários setores, em várias empresas, em várias fases laborais. E como será? Exatamente. Quem não tiver a condição de ir até lá, obrigada, presidente, foi uma lembrança fantástica. Quem não tiver condições de ir até o Rio, que a gente vai ter o maior prazer em recebê-los, ele vai ser passado ao vivo, e vocês podem até se organizarem aqui, talvez na própria faculdade, e fazerem grupos para assistirem o evento à distância. E pegar o certificado de participação também. Fantástico. Confirmando com ela, só para ver se é isso mesmo. O corpo aqui está falando. Ó. Tá, gente? Vai ser uma experiência realmente única. É um histórico bacana. Aquelas pessoas que têm interesse nesse tema RH não devem desperdiçar essa oportunidade. Bom, agora, então, a gente vai chegar no nosso tema. Caramba, o objeto do nosso bate-papo. O corpo fala. Será se o corpo fala mesmo? Acho que sim, né? Bom, vamos lá. Esse é o nosso tema, e antes da gente começar a falar do nosso tema, eu gostaria de perguntar quem está aqui nesse momento agora. Vamos lá. Quem está aqui que é da área de recursos humanos? Opa, levantou o braço. Tão pouquinha gente da área de RH, nossa. Quem está aqui que é da área de logística? Opa! Mais um grupinho. Vamos fazer o seguinte:
Quem é de RH ficando de pé? Poxa, gente, eu também sou de RH. Vamos lá, todos de pé. Vamos nos manter de pé para a gente poder engrossar esse caldo? E agora, quem é de logística? De pé também. Eu tenho que tomar cuidado aqui. De pé também. Ok? Está melhorando, né? Está ficando... E agora, quem são os universitários que estão aqui dentro? De pé. Vamos lá, universitários, de pé. Já está ficando melhor, hein? E agora, outras pessoas de outros segmentos aqui dentro da universidade. Vamos lá, de pé. E agora eu quero que se mantenham de pé as pessoas especiais. Todas as pessoas especiais de pé? Claro que sim, né, gente? Claro, porque todos nós somos especiais. E, por favor, continue de pé, porque já que a gente vai falar do corpo, vamos começar a fazer exercício com o corpo, gente? Ah, sim, né? Vamos exercitar o corpo. Mas a gente não vai fazer exercício físico, não, gente. Calma, calma. Vamos usar um exercício corporal que é gostoso, que dá prazer, que acolhe. Hoje é sexta-feira, véspera de feriado, a gente está aqui, a gente merece isso. Então, vamos começar o nosso evento acolhendo o outro com um abraço. Abraço, colega da direita, abraço, colega da esquerda, abraço, colega da frente, abraço, colega de trás. Quem não puder abraçar, dá as mãos, faz alguma coisa, cumprimenta de alguma maneira. Mas vamos acolher, gente. Vamos trabalhar com o nosso corpo de uma forma prazerosa. Prazerosa. Aproveita, para quem não conhece, já se apresenta, já fala, já dá um alô. Isso. Isso. Acabou? Já? Tem gente já me olhando assim? Já acabou com tanta gente aqui dentro? Ótimo. Obrigada, gente. Pode sentar. Muito prazer, eu sou Neide Venâncio, administradora, psicóloga, coach, pedagoga, economista, e mais algumas coisinhas que isso não faz a menor diferença. Os títulos não fazem diferença. O que faz diferença na nossa vida é o que a gente contribui a partir daquilo que a gente aprende com esses títulos. E isso é que faz a diferença. Depois de brilhantemente ter ouvido o meu presidente, né, ele falou muito bem aqui sobre o quanto nós somos responsáveis e o quanto os administradores têm a responsabilidade de construir esse país para um futuro bem melhor. É importante que a gente comece a pensar como a gente pode usar isso a nosso favor, não é verdade? E nada melhor do que a gente começar a pensar que mundo novo é esse que a gente está vivendo. O que a gente sente? O Wagner colocou muito bem a distância hoje dos séculos, do século passado para esse século. O que a gente ganhou e o que a gente perdeu? Ganhamos o quê? Quando foi criada a internet, quando foi divulgada, ela foi divulgada com que propósito? Qual é o propósito, gente? A gente ia trabalhar mais ou a gente ia trabalhar menos? Era para chegar com mais agilidade e isso ia facilitar o quê? Nós íamos ganhar o quê? Tempo. E o que aconteceu? Acabou com o nosso tempo. Hoje a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite no banheiro, porque toca, né? Está tomando banho, toca aquela tim-tim, tim-tim. Aí você já fica super curioso para saber quem é que está mandando WhatsApp para você. Seu chefe, seu namorado, seu namorado, seu outro, né? Outro, sei lá, vai por aí, né? Mas a gente fica curioso e aí já reduz o tempo prazeroso do banho. Acabou. Já tem que terminar rápido, porque eu tenho que ver o que está acontecendo. Então, a gente está vivendo nesse mundo, só que o poder continua sendo de quem?
das pessoas que compõem esse mundo. O Wagner colocou isso muito bem aqui. Ele nem tinha visto a minha palestra, mas ele colocou muito bem. Esse poder ainda continua sendo das pessoas. Se a gente tira as pessoas da organização, acabou. Somos nós que mandamos os WhatsApp lá. Somos nós que entramos na internet. Não adianta, se não houver pessoas, não vai haver absolutamente nada. E essas pessoas estão mudando o seu futuro. De que forma? O que vocês acham que aguarda o nosso futuro? O que a gente espera? Como é que está caminhando? De uma forma bem positiva. Nós estamos vivendo o quê, gente? Hoje. E uma crise, né? Uma crise. E se fosse uma crise só financeira, a gente dava um jeito. A gente está vivendo uma crise financeira, econômica, social, ética, moral, o que torna tudo muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, isso traz, essas coisas todas que a gente está vivendo, vem para onde? Para o nosso corpo. Vocês concordam? O nosso corpo sofre com todas essas coisas, desde a internet, desde estar ligado o tempo inteiro, até quando a gente está nesse alto nível de estresse que a gente tem hoje nas nossas vidas. Talvez vocês tenham visto no Jornal Nacional ou tenham recebido no Facebook a crise que aquela criança teve de 6 anos de idade. Ouviram? Sabe do que eu estou falando? Uma criança de 6 anos teve uma crise de fúria com 6 anos de idade e quebrou a sala dos professores toda. O que é isso, gente? Que mundo é esse? Olha aí, olha o nosso corpo. Olha o que está acontecendo hoje. E aí, mesmo quando a gente não fala, não abre a boca, o nosso corpo põe isso para fora. Foi o que aconteceu com aquela criança. De alguma forma, ela tinha que colocar toda aquela raiva que ela estava para fora. E colocou daquela forma. E a gente acaba colocando isso e outras coisas mais. O que vocês acham? Essa é uma linguagem comum, corporal, que depois a Elane vai conversar um pouco mais com vocês sobre isso, então eu vou passar, para não ficar repetitivo, né? Gente, vocês conhecem aquela fala assim? Os olhos são o quê? A janela da alma. Olha que coisa linda, poética. Mentira? É mentira ou é verdade? Quando eu era criança, que eu mentia, porque, claro, toda criança mente. Minha mãe olhava para mim e dizia, eu sei que você está mentindo, só pelo olhar. Só como eu olhava, ela sabia que eu não estava falando a verdade. Então, por mais que a gente tente disfarçar algumas coisas, tanto na nossa vida pessoal como no nosso trabalho, às vezes, se eu não for um psicopata, claro que o psicopata consegue manipular até o olhar, eu digo o que eu estou sentindo. Vocês já estiveram numa situação onde, numa reunião, por exemplo, onde você não concorda, mas você não pode dizer que não concorda, porque senão o teu chefe te demite. Ele te põe para fora. Como é que fica o seu olhar? Você olha para ele? Duvido. Você olha para cima, para baixo, para o lado, olha para o colega, fofoca, mas o último lugar que você vai olhar é para ele. Por quê? Porque você sabe que se olhar, ele vai dizer, ela não está concordando. E ela tem mais é que ficar calada mesmo. O que você manda aqui sou eu. Depende do chefe, né, gente? Mas, às vezes, acontece. Bom, como é que a gente faz isso? É muito simples. As nossas
pupilas, elas mostram quando a gente está com algumas emoções. Quando a gente está feliz, a gente só chora de tristeza. A gente não chora de felicidade. A gente não chora de emoção. Qual é a noiva? Sabe por que eu vou falar de noiva? Porque eu estou toda empolgada com esse negócio aqui, gente. Parece que eu estou entrando numa igreja. Assim, olha que lindo isso. Estou me sentindo aqui, né? E aí, quando uma noiva entra numa igreja assim, geralmente ela entra como? Brilhando e, muitas vezes, porque ela está muito feliz. Então, uma das coisas... Oi? A emoção. Fora as mães, os pais, enfim, né? Outra coisa que a gente... Sem rotular, tá, gente? Nada na vida é um ponto final. Tudo é uma vírgula. Cada caso é um caso. Temos as mãos. Não tem aquela máxima, quando eu aperto com força, quando eu aperto com... Né? Quando eu aperto devagar, eu tenho mais força, eu tenho... Gente... Depende muito de cada um, da personalidade de cada um, da emoção de cada um. Eu vou apertar mais, eu vou apertar menos. Agora, tem algumas coisas que a gente consegue ver muito facilmente, né? Se eu começar a fazer isso aqui, o que eu passo para vocês? Botar, não tem bolso. Se eu colocar a mão no bolso, estou nervosa? Sim ou não. Não existe um padrão. Tem alguns padrões que são muito mais fáceis da gente detectar, outros nem tanto. Por isso, cuidado com esses rótulos. Às vezes, principalmente a gente que trabalha em RH, que tem poucos aqui, né? Mas que provavelmente pode vir a trabalhar e provavelmente vão trabalhar com pessoas, cuidado com o julgamento que a gente faz a partir daquilo que a gente está vendo. Muito cuidado. Tá? Oi. Sim, a Rosângela... Tem muitos aqui que não são de RH, mas, se Deus quiser, vocês serão gestores. E gestores vão trabalhar com pessoas. O resultado de vocês vai depender da equipe que trabalhar com vocês ou para vocês. E aí, esse julgamento é importante. Você tem que estar neutro, né? Antes de chegar e fazer qualquer tipo de julgamento. Obrigada, Rô. Bom, algumas coisas são estoques, né? Tem algumas pessoas... eu sou sinestésica. Vou te explicar o que é isso. Eu falo com as pessoas tocando. Por exemplo, eu não compro nenhuma roupa se eu não pegar no tecido antes. Não adianta. Eu sou sinestésica, eu gosto de toque. Tanto que vocês viram que o primeiro trabalho que eu fiz com vocês foi um de toque. Tinha que ter. Eu também, não adianta. E existem algumas que são tão sinestésicas que chegam perto de você, assim, em cima de você, né? Que você tem que ir afastando assim, porque parece que ela vai cospe você toda, aquela coisa toda. A gente precisa ter cuidado com isso. Mas nós temos pessoas sinestésicas, nós temos pessoas visuais, são aquelas pessoas que só falam olhando nos nossos olhos. E temos as auditivas, que detestam olho no olho. Olha que complicado, gente. Sinestésica, que gosta de toque. Visual, que gosta de olhar. E auditiva, que gosta de escutar. Então, quando você fica frente a frente, um sinestésico com um auditivo, ele fica o tempo todo procurando o olhar do outro, e o outro quer ouvir, ele não quer ficar olhando. Às vezes, ele fica até um pouco mais tímido, se sente agredido com aquele olhar. Já pensou? E aí começam as dificuldades que a gente tem da relação. Por que aquele cara fica me encarando? Eu, hein? Sei lá, pode ser até um assédio. O cara fica me olhando olho no olho. Deus me livre, não gosto de... Ele é visual.
O outro prefere, ele está olhando para o céu, mas está ouvindo tudo que todo mundo está passando. E o outro, como nós, gostamos do toque. Oi, querida, tudo bem? Eu tenho que pegar. É legal, mas pode ser que o outro não goste de toque. Eu não gosto de toque, não me toque que eu não gosto. E aí começam as nossas relações a criarem alguns conflitos. Tá? Daí a importância de a gente conhecer a nossa equipe, o nosso pessoal, para a gente saber como é que a gente pode se relacionar. E o corpo ajuda muito nisso. Muito bem. E aí a gente precisa prestar atenção em algumas coisas simples. Amor, você está gostando desse filme? Estou adorando. Estou amando esse filme. Vai terminar que horas, hein? Ele está amando. Não, claro que não. É? A mesma coisa. E aí? Como é que é? Você gosta de... Vamos ao cinema ou ao teatro? Eu, cara, odeio teatro. Ai, amor, eu prefiro teatro. Eu amo teatro. E você? Né? Vamos lá. Aonde mesmo? No Rio? Ih, pô, mas a gente vai para o Rio, amor. Não, deixa ela chegar aqui em Volta Redonda, quando ela chegar... E vai por aí. Então, a gente precisa ficar atento em alguns sinais que dizem que você não está agradando tanto. Mas, para você ter isso, você tem que ter algo um pouquinho mais. A gente precisa ter atenção. Atenção ao outro. Coisa que hoje está tão complicado, né? A gente corre tanto que a gente não dá atenção nem para a gente mesmo, quanto mais para o outro. Aqui a linguagem de hoje. Hoje em dia, no WhatsApp, a gente não escreve mais. É só assim, ó. Quá, 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 que é aquela carinha com sorriso, com lágrima dos dois lados. Aquele dedinho e algumas coisas assim, né? Que eu nem sei. Algumas coisas assim. Aí coloca, e aí? Quer dizer, hoje nós temos uma outra linguagem que é novo idioma, um novo idioma que a gente tem que descobrir, por isso que a gente tem que estar atualizado. E vai ser o idioma dos filhos de vocês, já é de alguns filhos daqui, e ai da gente que a gente não... Mas eu te avisei, mãe, você não viu? Eu mandei aquele WhatsApp, você não viu o que eu falei para você? Como assim? Eu vi uma carinha assim, escrito... Uma carinha assim. Mas eu estava dizendo que eu não gosto dessa comida. Como assim não gosto? Era isso? Eu pensei que você estava dizendo que não vinha. E aí não fiz a comida. E aí vamos para uma parte assim. Para alguns gestores brasileiros de uma pesquisa, que foi essa pesquisa aqui, realizada com 1.272 executivos de 12 países, eles falam o seguinte: os problemas de comunicação interna são a principal barreira para obter a maior produtividade de mercado. Olha como a coisa vai criando... Opa, desculpa, gente. Olha como a coisa vai criando... um link, vai fazendo sentido para a gente. Se eu não percebo o outro, se eu não presto atenção, se eu não vejo os sinais, como o gestor, como o chefe, como líder, como supervisor, como seja lá o nome que vocês queiram dar, vai obter produtividade no mercado. E aí, no enfoque maior, a gente fica assim, mas espera aí, eu falo o tempo todo com esses caras. Não é possível. Eu falo pra caramba. Informar e comunicar são coisas bem diferentes. Como, para eu informar ou eu me comunicar, eu preciso ter, primeiro, uma conexão emocional. Eu tenho que ter empatia com a minha equipe. Eu tenho que estar ligada nela. Se eu não presto atenção...
Ó, quer ver uma coisa? Você corta o cabelo bem curtinho. Cabelo aqui. Deixa o cabelo aqui. Cortei bem aqui. Ninguém falou nada, o negócio está pegando. E muito. E muito. Como é que eu estou observando meu povo? Ih, que legal, você cortou o cabelo, como está bonita. Pronto. É o suficiente para o teu funcionário dizer, ele me enxerga. Parece bobagem, né? Bom, como a gente tem uma diferença entre informar e comunicar, nós temos uma diferença entre ouvir e escutar. E aí é que fica aquilo. Mas eu falei. Eu informei ou comuniquei? Mas eu não ouvi ou não escutei? O que vocês estão fazendo agora? Estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou me escutando? Oi? Oi? Jura? Alguns estão ouvindo, outros escutando, que faz parte. Tá? O ouvir, só se for surdo que não vai estar ouvindo. Agora, o escutar realmente é aquele processo que eu escuto, penso, fez sentido, eu gravei no meu HD. São processos bem diferentes. Então, é importante, tá, que os gestores incentivem cada vez mais as ideias e sugestões de uma forma sincera dos seus colaboradores. O Wagner colocou muito bem aqui no início, falando sobre a questão do trabalho em equipe. Muito se fala, muitos livros falam disso, mas poucas empresas ainda praticam efetivamente o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é comunicar, é ouvir, é escutar, é participar, é saber o que o colaborador quer dizer. Muitas vezes ele quer contribuir, ele quer fazer parte disso. E não sou eu que estou dizendo isso, não, gente. Está aqui, ó. E as pesquisas mostram o seguinte, que muitas vezes a gente perde, principalmente o gestor, ou ganha, não sei como vocês quiserem, ouvindo outras pessoas. Será que todo esse falatório é necessário? E enquanto desse tempo ocorre a escuta ativa. Papapá, chega um, fala, chega outro, fala, chega outro, fala, chega outro, fala. O que realmente ficou? Querem saber? Aqui, ó. 25%. No máximo. Aqui. De tudo que a gente ouve, o que fica realmente. E quais são esses 25%? Sabem? Chutem aí. Cadê o meu amigo que está me ajudando aí? Esses 25% seria o quê? O que fica? Daquilo que faz sentido para a gente. Daquilo que faz sentido para a nossa vida. É o que fica. Eu sempre brinco, né? Eu falo para a rua assim, eu sei a fórmula, gente, mas como eu sou de humanas, sempre fui, eu entrei na área de RH com 17 anos, e é verdade, com 17 anos eu fui estagiária de RH, que eu passei no vestibular, e aí, vocês sabem a fórmula do PI? PI? Lembram? Oi? 3,14. Eu nunca usei isso na minha vida para nada. Absolutamente nada. Tem como eu guardar isso, gente? Guardou. Mas faz sentido. E aí a gente traz uma pesquisa que fala que o colaborador ele só se compromete quando ele é ouvido, quando ele se sente importante, quando ele se sente parte da equipe. E olha o que diz a pesquisa.
14% se sente muito comprometido desse número aqui, tá? Em 23 países. Mas olha onde a gente fica na maior parte. Olha onde a gente fica. Por quê? Porque aqui eu vou decidir se eu vou me comprometer ou não. Depende do ambiente que eu estiver. Eu me comprometo ou não. Então, eu fico no meio, em cima da ponte. E aí vai depender de quem? Hã? De quem, gente? De quem estiver me liderando. De quem for o gestor, com certeza. Então, o que separa uma probabilidade de um fato é a ação, a interpretação que eu dou para isso. Vocês conhecem, não sei se está dando para ver legal, mas vocês conhecem esse ator aqui? Ele fez um filme que foi qual mesmo? Oi? Sherlock Holmes. Vocês sabem que é uma figura que não existiu, mas vocês sabem que ele é considerado um mito na Inglaterra. E por que ele foi considerado o maior detetive do mundo? Pelo seu poder de observação. Ele não tinha, principalmente na época que surgiu, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, e ele conseguia deduzir as coisas através de seu poder de observação. Ele via que isso estava aqui, isso estava ali, isso estava aqui, isso estava ali, não é verdade? Então, quer dizer que o nosso poder de observação, ele vale de alguma coisa. E aí, quando a gente está fechando o negócio, no que a gente tem que estar ligado? Como é que está o interesse do meu cliente? Que forma ele está demonstrando? Ele está mais tendencioso para sim ou para o não? E aí vem, né? A prática que a gente vai fazendo isso, quanto mais eu pratico a observação, quanto mais eu pratico a escuta, quanto mais eu pratico essa relação, mais eu vou ficando boa naquilo que eu estou fazendo. E aí, a minha comunicação serve de ferramenta e não uma arma. E aí eu fico sem medo de errar. E uma frase que eu gosto muito, a gente precisa ter coragem para se levantar e falar, mas a gente precisa ter muito mais coragem para se sentar e escutar. Agora, muito cuidado na escolha do que fala, com quem, onde, como e onde e como, né? Quando a gente falar, a gente tem que ter certeza de que as nossas palavras não sejam melhor do que o nosso silêncio. Sabe aquela, me arrependi? Seja melhor, exatamente. Né? Que não disse, perfeito, Wagner. Algumas vezes é melhor a gente ficar em silêncio, que a gente ganha muito mais do que quando a gente fala sem pensar. Quem não já se arrependeu porque falou alguma coisa sem pensar, gente? Eu já me arrependi tanto. Oh, meu Deus! Eu não devia ter falado, agora já foi. Palavra dita, já era. Se estiver sendo gravado, então, gente, aí não tem mais jeito, né? Então, nem sempre o que parece é. Tenham muita atenção à nossa percepção, porque quanto mais eu percebo, mais eu vou me envolver com aquilo. E aí a gente tem as nossas emoções. Cadê Martinha? Martinha não está aqui, né? Que é o nome da Marta, ó. Marta. São as nossas emoções básicas. Homenagem às mulheres, homenagem à nossa Martinha, do CRA. Mas aqui, medo, amor, raiva, tristeza, todos nós temos. O que a gente precisa é conhecer cada um, equilibrar cada um desses e trabalhar com ele a nosso favor. E aqui, nós temos aquelas pegadinhas que eu ia fazer com vocês, mas eu não tenho mais tempo, vou passar rapidinho. Mas aqui, o que vocês estão vendo? Rapidíssimo. Cavalo,
Cadê o urso? Vamos ver outro. E aqui? Um rosto lindo. Se perde na beleza, né? E aqui, gente, quantos cavalos? Vamos lá, quem dá mais? Opa, chegamos a quanto? 7? 5? 7. E agora, muito rápido. Vamos lá. Na sequência abaixo, corte 6 letras, de forma que as letras que ficarem formem uma palavra sem alterar a ordem. Quais são as letras? Hã? Entra. Não. Tem que cortar 6 palavras. 6 letras, desculpa. 6 letras. Vou fazer porque eu não tenho tempo. Ó. S, E, I, S. 6, L, E, T, R, A. S. 6 letras. Cortei. Não foi isso? Gente, o que está escrito? Por isso que vocês erram na prova. Tem que ler o que está sendo pedido pelo professor. Tem que ler. Olha o que eu pedi. Na sequência abaixo, corte 6 letras. Aí tinha a palavra 6 letras. Esse é o nosso poder de observação. E isso tudo, gente, vem para o nosso corpo, né? Cadê as nossas dores? Como é que elas falam no nosso corpo? Elas falam assim. Quando a gente gripa muito, tem um porquê. Quando a gente fica com muita dor de garganta, não sou eu que estou dizendo, não. Isso é comprovado hoje pela neurociência. Freud falava um pouco sobre isso, Jung aprofundou um pouco mais, mas a gente tem hoje comprovação científica disso. Tá? O corpo engorda quando a gente está muito insatisfeito. Eu faço dieta, não consigo emagrecer. Não vai. A alegria aparece, a alergia, né? A gente fica muito alérgico quando a gente está buscando muita perfeição. Não somos perfeitos. Vamos aceitar isso. Faz parte. A gente erra para aprender e não para se culpar. A pressão sobe quando a gente sente alguns medos, que às vezes a gente nem sabe do que é. A gente nem sabe. Só sente aquela coisa acontecendo no corpo e a gente tem que começar a escutar o nosso corpo. Eu digo o seguinte, o corpo não fala. O Corpo Fala é um livro de Pierre Vai. Há muito tempo atrás ele escreveu, um psicólogo, e ele trouxe as questões da linguagem corporal. Isso foi se aprimorando com a neurociência e hoje a gente já chegou a isso aqui. Ó. O corpo não fala, não, gente. Ele grita com a gente. Quando a gente tem insônia, quando o nosso estresse está muito alto, é o nosso corpo dizendo alguma coisa. Vamos ouvir. Vamos começar a entender o que ele quer dizer para a gente. Ele está conversando com a gente. E aí, gente, se você tivesse que definir apenas uma única palavra, o que faz de uma pessoa um grande líder, qual palavra você escolheria? Vamos lá, uma só. E, gente, estão pensando assim? Está difícil? Uma palavra. Sabedoria, o que mais? Amor, o que mais? Uma só, gente. Persistência. Direção, empatia, o que mais? Cooperação, o que mais? União, empreendedorismo, percepção, comunicação. Né?
Dom. Rosângela vai continuar com vocês. Bom, o que esses aqui têm em comum, hein? Hã? Todos são líderes, exatamente. Cada um do seu jeito, mas todos foram grandes líderes. Não é isso? Eu não consigo me entender com esse bicho aqui, não. É aqui, né? Para o bicho aqui? Se apegou a ela, não tem jeito, não. Bom, todos aqui somos o quê? Estudantes de administração. O que o administrador, na sua vida laboral daqui a pouco, o que ele vai precisar? Que habilidades ele vai precisar? Tem até cola ali, gente. A técnica, que habilidade técnica é essa? Aquela que vocês vão precisar no dia a dia de produção. Mas é só essa habilidade técnica? A habilidade técnica é pouca para você hoje desenvolver um trabalho. Aliás, sempre foi. Só que hoje em dia a gente olha isso com mais carinho, com mais atenção. Você precisa também ter uma habilidade humana, que é esse olhar para perceber o que o outro está dizendo através das suas atitudes, dos seus gestos, porque o corpo do outro está falando. E mais, a conceitual. Eu vou comentar alguma coisa aqui muito rapidamente, porque a gente está com o tempo, né, estrangulado. Mas tem uma empresa que é pequeno porte, que presta serviços de logística para grandes empresas. No mês passado, eu tenho uma pessoa conhecida que trabalha lá, em que um motorista que já vinha sinalizando algumas situações no dia a dia, de esquecimento, de deixar as coisas caírem, de não anotar o que ele precisava, de esquecer a rotina, de o caminho era um que já estava pré-determinado, ele fazia outro. Então, isso já estava acontecendo assim há uns 4, 5 meses, segundo as pessoas comentaram. Eu não sou de lá, não posso afirmar isso. Mas, de qualquer maneira, o corpo dele estava falando isso. Ele começou a ter crises de pressão alta. Essas coisas foram acontecendo. Você imagina um gestor com essa pessoa o tempo inteiro, alguém que já trabalhava na empresa há mais de 5 anos, ali todos os dias, essa pessoa tinha que pegar no trabalho às 6 horas da manhã, era um carro executivo, maravilhoso, desses que parece até uma nave, né? E a pessoa pegou esse carro e provavelmente ela treinou, planejou lá na cabecinha dele tudo como ia fazer. Porque jogou esse carro de frente para uma pilastra de concreto e o carro virou uma massa até o meio. Ao invés dele ir pegar o carro e buscar a pessoa, o que ele fez? Cometeu o quê? Um suicídio. Você imagina o gestor dessa pessoa. Tudo bem, tem a família, tem os amigos, mas você imagina isso dentro de uma organização? O corpo dessa criatura falou o tempo inteiro. O gestor que trabalhava com ele estava ali há 5 anos junto dele e não percebeu que ele estava dizendo, olha, não estou mais aguentando, eu estou precisando de ajuda. E ninguém olhou para ele para dar para ele um socorro. Essas coisas acabam acontecendo porque a gente não dá esse olhar humano para quem está junto com a gente. A gente se preocupa com a meta, a gente se preocupa com o resultado, mas a gente não está com carinho, com amor, olhando a que preço. Porque você consegue até os resultados quando é de uma maneira mais pesada, mais fria, né? Mas a que preço? Então, tem até uma escala que diz aí de alguém que estudou muito sobre acidentes, que nem era Bird, Frank Bird.
Essa pessoa nem era da área de RH, nem era da área de administração, mas vendia seguros e acabou descobrindo que os acidentes aconteciam exatamente porque as pessoas não estavam equilibradas. Então, elas ficavam distraídas no seu dia a dia e cometiam vários deslizes, esquecimentos. Na pesquisa dele, ele conseguiu formar uma pirâmide que ele descobriu que 30.000 desvios, você chega a uma perda. Então, você tem 30.000 oportunidades e chances de olhar isso que está acontecendo junto de você, com seu colaborador, no seu dia a dia, para que você chegue a um resultado fantástico para a empresa sem nenhuma perda, nem humana para a pessoa, nem para a organização. Porque, na verdade, quando você tem uma perda, a perda foi o quê? De um bem material da empresa, que foi uma perda significativa, um carro de primeira linha, maravilhoso, sei lá, devia custar mais de R$70.000, mas teve uma pessoa, uma vida, que se a pessoa não está bem, ela deveria ter sido, pelo menos, encaminhada para um médico, para um trabalho diferenciado com uma terapeuta, ou seja lá o que for, e essa pessoa falou o tempo inteiro e não foi ouvida, não foi vista. A gente só escuta com o ouvido. A Neide, ainda há pouco, estava dizendo assim, mas aí a gente só não escuta quando a gente é surdo. O surdo escuta. Quais são os nossos sentidos? E como escuta, às vezes até mais do que a gente, porque desenvolve os outros. E outros mais que a gente tem. Então, a gente precisa estar atento na observação, como você trouxe bem aquela parte da percepção, para a gente estar fazendo essa leitura o tempo inteiro do nosso dia a dia, nesse espaço onde o nosso colaborador está. Porque a gente não quer perdas, a gente quer ganho, a gente quer resultados, mas a gente quer resultados sustentáveis. Então, vamos prestar atenção nisso tudo que está acontecendo. Então, para fechar já, se a gente consegue, desde agora, nos bancos escolares, desenvolver um olhar diferenciado, a gente consegue se tornar melhores líderes quando a gente estiver atuando no mercado. Quando a gente estiver desenvolvendo a nossa habilidade laboral. A gente, sendo o melhor líder, o nosso ambiente de trabalho vai ser mais leve, mais tranquilo. Então, a gente também vai ter um ambiente de trabalho que nos propicie satisfação, prazer, até porque o nosso dia é corrido demais e a gente passa muito mais tempo da nossa vida trabalhando do que nas outras áreas da nossa vida. E a gente precisa ter esse equilíbrio, porque a gente precisa realmente estar bem. E para a gente estar bem, a gente tem que alcançar algum equilíbrio na nossa vida. Então, o nosso negócio vai ter resultados exatamente mais sustentáveis, porque são mais tranquilos, a pessoa está mais satisfeita. Quando a gente fala de felicidade, a gente está falando desse bem-estar que faz com que a gente fique e esteja bem e proporcione isso no ambiente onde a gente está. Então, os melhores líderes, claro, se eu sou o melhor líder, eu vou ser um melhor cidadão. Então, é só a minha empresa que está ganhando? A minha comunidade também, o meu grupo de amigos, o meu grupo da igreja, o meu grupo de chope. Eu, sendo um melhor cidadão, eu também vou deixar pessoas melhores perto de mim, meus filhos, meus amigos. Aí, isso vai não crescendo. A mudança que a gente quer para o Brasil, ela tem que começar em cada um de nós. Já teve um líder que disse isso, foi Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Então, façamos agora, sejamos melhores líderes. É tão bom, vai ser tão prazeroso, vai ser tão gostoso você saber que a sua equipe está bem, está satisfeita e feliz porque está ali do teu lado, porque a tua influência está fazendo com que cada um queira se doar um pouco mais, queira se comprometer com esse resultado com prazer um pouco mais.
E aí fica uma frase já aqui de fechamento, que é da Madre Teresa de Calcutá. E ela diz o seguinte: a gente tem que cuidar muito desse nosso coração, desse amor que a gente traz para o nosso dia a dia, porque tem muita gente sendo tratada porque está doente com uma doença física. Mas aí você vai na farmácia, compra um remédio, e isso já pode reduzir, minorar a dor dessa pessoa. Mas tem muita gente que está morrendo por falta apenas, única e exclusivamente, de um pouco de amor. Alguém que te escute, alguém que tenha para você um olhar suave, alguém que te acolha. E, às vezes, basta um acolhimento para você fazer diferença na vida de alguém. Então, cada um de vocês faça diferença na vida de alguém enquanto profissionais, enquanto pessoas que estarão construindo aquele amanhã cheio de gente ali que a Neide falou para a gente, né? Porque o amanhã é de vocês. Nós estamos quase nos retirando. É muita responsabilidade, mas quando a gente estava numa fase, também deram essa responsabilidade para a gente. É passar de um para o outro. E sejamos aquele amor, aquela mudança que a gente quer. Porque a gente fala muito, mas o governo, mas não sei o quê. E eu? Qual é a minha contribuição? Qual é a minha responsabilidade? O que eu posso fazer com esse corpo falando na minha frente? Que leitura eu posso fazer para modificar isso? E amanhã eu ter uma satisfação para saber que eu contribuí com o sucesso de alguém. A nossa querida Elaine agora vai dar continuidade aqui no nosso bate-papo e vai falar um pouquinho mais sobre a fala desse nosso corpo. Obrigada. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Depois dessa aula shows aí que vocês tiveram com essas professoras maravilhosas, né? Então, eu vou chamar o Marcão, que ele quer dar uma palavrinha aqui antes. Já me apresento. Bem, desculpa quebrar o protocolo aqui, quebrar o clima, mas eu não posso deixar de passar esse momento, porque o nosso presidente falou da nossa missão, que é a difusão da ciência da administração, mas o motivo de termos o conselho também é o registro profissional. Então, ele falou em 6 milhões de empresas, 2 milhões de bacharéis em administração, gestores de RH, gestores de logística, e é o registro profissional que nos torna possível o exercício dessa profissão. Ao sair da instituição, todos vão sair com um título ou de graduação tecnológica, no caso dos cursos tecnológicos, ou os administradores com título de bacharel. A gente vai estar aqui com o 8º período falando um pouco mais sobre isso. Mas, nesse momento, eu queria fazer chegar às mãos da nossa amiga Elaine Guerra. Eu não tive o prazer de ser professor, mas tive na colação de grau dela. Hoje, eu tenho o prazer de entregar para ela, eu gostaria de pedir para o presidente fazer isso, a carteira de identidade profissional como gestora de RH. Então, é mais uma profissional. É profissional da região e que tem um grande trabalho. Ela vai se identificar, vai passar um pequeno currículo dela, mas parabéns. Muito obrigada, fiquei até emocionada agora. Deixa eu... Obrigada, gente. Como o Marcão falou, né, eu sou daqui de Volta Redonda. É a primeira vez que eu estou participando do INCAD. Eu sou gestora de RH, sou analista comportamental e sou coach também. Então, vamos dar continuidade, né, no Corpo Fala. Eu vou abordar mais para o lado comportamental e ajudar vocês aqui na interpretação dos gestos, né? Então, quando a gente fala de linguagem corporal, a gente sabe que são os movimentos corporais, são os gestos, e 75% da nossa comunicação é não verbal, ou seja, o nosso corpo fala, grita, né? Como as meninas falaram.
Então, o que é mais importante hoje no mercado, nas empresas, é ter essa percepção, né, da linguagem corporal. Os grandes líderes, é fundamental ter linguagem corporal, porque através da linguagem corporal você pode fechar várias parcerias de negócios, você pode se relacionar melhor com as pessoas, você pode escolher, né, através recrutadores, gestores, candidatos, né, para uma vaga de emprego. É lógico que na avaliação tem todo um contexto, né? Não é só a linguagem corporal que conta, mas isso ajuda bastante. E aí eu coloquei uma figura aí de um bebê, né? Uma gracinha aí, uma fofura, porque desde pequeno, desde criança, a gente já começa a ter essas primeiras expressões, né? E aí ele colocou ali: caguei, será que alguém percebeu? Fofinho, né? Então, ali ele já está mostrando essas expressões. Então, para a gente começar a aquecer um pouquinho, eu vou propor a vocês, eu já estou observando aqui alguns movimentos corporais, eu vou propor a vocês a observarem por 2 minutos como que está a postura de vocês neste momento, aqui, nesse instante. Eu estou vendo que tem um monte de gente aí já... quantos de vocês aqui estão se encolhendo, né, com aquela postura mais retraída, né, mais para frente? Quantas pessoas estão aqui, né, segurando as mãos, os braços cruzados? Exatamente, WhatsApp, pernas cruzadas. Como que está? Eu gostaria que vocês observassem vocês agora o que o corpo de vocês estão dizendo neste momento. Exatamente, eu observei. Eu falei e as pessoas já mudaram a postura, né? A intenção é essa. Observaram, gente? Como é que está a postura de vocês? E isso é importante, porque se você está numa empresa, né, como que você vai passar credibilidade, confiança, segurança para as pessoas que você está se relacionando? Para uma pessoa que você está vendendo um produto, para um cliente, né, fechando parcerias. Então, é muito importante a nossa postura. A maneira como a gente se apresenta, né, vai dizer muito sobre nós. Vai passar uma credibilidade maior. Ver e olhar. A verdade está escrita em nossos rostos, né? Então, é muito importante saber qual é essa diferença, né, ter essa percepção. Qual a diferença de ver e olhar? Alguém gostaria de colocar? Quando você está vendo, vocês estão me vendo aqui, certo? E quem que está olhando? Ou olhando e vendo? Há uma diferença, né? Quando você vê, você está vendo a pessoa, você está vendo a situação, por ver, porque são seus olhos, então você está vendo. E quando você olha, você está prestando atenção. Você está olhando com uma intenção. Você está olhando com interesse, com um olhar mais humano, com um olhar de interesse. Então, essa é a diferença. E aqui, qual a imagem você quer passar? Né? O que vocês... A maioria aqui são administradores, né? Tem alguém aqui que trabalha com vendas? Pode vir você aqui, por favor. Vem cá. Como que você se chama? Marcelo. Vem cá, Marcelo. Eu te conheço. Vem cá, vamos aqui para frente. Marcelo, você trabalha com vendas. Correto. Qual tipo de produto? Coca-Cola. Bebidas. Sim. Quando eu estou conversando com você, fica aqui de frente para mim. Estou conversando com você, eu estou muito perto de você. Qual é a sensação que você sente quando eu estou conversando com você muito perto? Quer que eu fale? Sensação boa.
Gente, olha a linguagem corporal, fiquei vermelha. Então, o nosso corpo, ele reage. Então, o nosso corpo, ele reage. Então, querendo ou não, né, quando você sente vergonha, a sua expressão, a sua face, ela fica vermelha. Isso acontece porque os vasos sanguíneos, né, ele sofre uma pressão maior. Então, acontece isso. A mesma coisa com a mentira, né? O nosso corpo, ele não aceita mentira. Mas o fato aqui é o seguinte, eu cheguei muito perto dele, ele falou que foi uma sensação boa, mas, geralmente, as pessoas se sentem incomodadas, né? Constrangidas, porque você está muito próxima, dá a sensação que você está querendo engolir a pessoa, ou você está passando um tom de arrogância, né? Então, não é ideal, né? Não passa credibilidade, não passa segurança. O ideal para que você converse com uma pessoa, seja numa negociação, até mesmo, né, quando você acaba de conhecer alguém, é 45 centímetros. E é uma distância como se fosse um aperto de mão. Assim. Então, essa é a distância correta para você comunicar com o seu cliente, né? Você vende, né? Isso. Antes de você vender o seu produto, você tem que vender você mesmo, né? Você tem que se vender. Então, é muito importante essa postura, ter uma postura ereta, né? na mesma linha aqui, mas não muito próximo. Tá bom? E quando você está vendendo um produto para o seu cliente e ele está ali vendo, né, a Coca-Cola, e você consegue ter essa interpretação se você vai fazer uma venda ou não? Consigo. Como? Quais os sinais? Primeiro eu vou montar a proposta e vou levar para ele a proposta. Eu vou olhar, tipo assim, o interesse dele realmente pelo meu produto, não pelo produto que a Coca-Cola vai vender, mas os produtos agregados a ela, que são mais difíceis de vender. E a proposta que eu faço para ele, eu vou ver se está interessante ou não, pelo olhar dele mesmo. Se ele vai realmente dar atenção, ou se ele está olhando o computador, está puxando outra coisa, ou fazendo outras coisas. E se o foco dele realmente está voltado para mim, ou simplesmente para atender só mais um dia. Tá. E você conhece alguma técnica para que você saiba se você vai fechar negócio ou não, através da linguagem corporal? Não, técnica não. Botar se usa o dia a dia, né? A gente aprende com o próprio cliente. Sim, então, o olhar ele diz muito, né? Quando você está oferecendo um produto, negociando um produto, e você vê que a pupila, né, do olho, ela dilata, o olho fica mais brilhante, é porque realmente a pessoa está interessada. E aí você pode ir a fundo. Outra coisa, se você está negociando, conversando, e a pessoa está de braços cruzados, você não fala de preço. Jamais, viu, gente? Quem trabalha com vendas aí, se a pessoa estiver de braço cruzado, você não fala de preço, tá? Porque ela está fechada para você, ela não está no momento ali interessada. Às vezes ela até está, né? Mas você ainda precisa desenvolver mais, convencer ela mais. Então, esses sinais, né, igual o braço cruzado, para você identificar isso e fechar um negócio mesmo, é muito importante você ter essa percepção, porque é ali que você pode mudar, de repente, de tática, mudar de estratégia, né, e não perder o cliente. Muito obrigada. Pode passar, por favor. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de postura. A postura número 1, a gente faz involuntariamente, né, inconscientemente. Então, por mais que a gente se policie, é normal. Eu mesma aqui estou gesticulando e eu vou falar sobre isso. Então, essa postura número 1, né, ela está com os braços, né, com a mão no braço. O que essa imagem passa? Vocês, como líderes, vocês, como gestores, o que essa imagem passa para vocês? Oi? Alguém falou aí? Ela falou timidez. Timidez? O que mais? O pessoal está de braço cruzado, hein? É frio? Então, ali ela está passando insegurança, né? Ela está insegura com algo. Ela pode estar com vergonha também, né?
A pessoa, quando ela se sente insegura, ela fica se massageando, né? Fica se tocando. Tá? Alguém falou do frio. É importante colocar isso também. Às vezes, a gente está de braço cruzado, não significa que a gente está se protegendo de algo, ou está inseguro, está nervoso. A gente tem que observar todo o contexto da situação. De repente, a pessoa está com frio mesmo. Tá? A figura número 2, né, o rapaz ele está com as mãos, né, aqui, uma por cima da outra, na parte íntima, né, significa que ele está escondendo alguma coisa, envergonhado, né, uma pessoa tímida também. Então, ele tende a se esconder. E o número 3, gente, esse é engraçado. Esse ele está realmente querendo esconder algo, está se protegendo, está encolhido, né? Você vê que a postura dele está meio corcunda. E quantas vezes ficamos assim? Quantas vezes nos pegamos assim? Tá? Então, é muito importante isso, até mesmo num processo seletivo. Olha essa imagem. Comendo as unhas, roendo as unhas. Quem que não se pega assim? Mulheres, então, na TPM. Dia de prova, Enem, né? Quem fez Enem. Exatamente. Então, é muito comum, né, essa postura, esse gesto. É involuntário, é inconsciente. Isso significa que o seu corpo está reagindo. Uma insegurança, um medo, né, uma vergonha. Mas é importante se policiar. E aqui eu coloquei esses 3 exemplos, né, numa sala de espera, né? Pode ser para uma sala de espera de uma negociação, de um cliente, ou até mesmo de uma entrevista de emprego. E aí a gente é observado o tempo todo, né, gente? A gente está sendo observado o tempo todo, não importa onde nem por quem, né? Então, eu falo que a gente deve, né, ter um comportamento, uma postura que vai passar confiança, que vai passar segurança, credibilidade. É o que você quer passar para as pessoas. Tá? Então, ali na figura, né, a moça, observem a maneira como ela está. Parece que ela está muito tensa, né? A roupa também, de repente, para o tipo de situação, não esteja adequada. Né? A gente também tem que ter essa percepção. O rapaz ali ele está olhando a hora, o relógio, então nota-se, né, que ele está bem apressado, com pressa, né, para alguma coisa. Então ele não se planejou para estar ali naquele momento, tá? Então já passa uma coisa negativa, né? Já é um complemento a mais para uma avaliação, para quem está avaliando ele, no caso. E esse daí, né, não tem como esconder, né? Ele está totalmente encolhido, está muito nervoso, né, com as mãos ali em cima do joelho. Então, ele está muito nervoso. E, realmente, tem pessoas que ficam assim mesmo. Eu sou headhunter também, né? Trabalho com processo seletivo. Então, eu já entrevistei pessoas que chegavam na sala e passavam mal, e não tinham condições de continuar uma entrevista. Devido ao nervosismo, as pessoas realmente reagem dessa forma. Alguns conseguem se controlar, mas outros são tão ansiosos, tão inseguros, né? Têm medo, que passam mal. Né? É o caso dele ali, ele está prestes a passar mal. Pode passar, por favor. E aí, mais uma, né? Mais um exemplo. Ali ela está numa entrevista de emprego, tá? Naquela primeira imagem. As mãos no braço, né, com os braços cruzados, com as mãos abertas. Né? O que significa? O que isso passa para vocês? Ela está prestando atenção no entrevistador? Vocês acham que sim? Essa postura dela não passa uma arrogância, não passa uma prepotência? O olhar, né? Exatamente. Parece que ela não está acreditando muito no que ele está falando. Né? Não está tão interessante para ela essa conversa, essa entrevista. Tá bom?
E ali na segunda figura, né, na segunda imagem, o rapaz ali do meio ele cochilou, dormiu, né? Então a gente deve se atentar a isso também, né? As nossas vidas é muito corrida e às vezes a gente não dorme bem à noite. Então sempre tem alguém que dá uma cochiladinha no trabalho ou na reunião, já peguei muito isso. Uma reunião está piscando, querendo dar uma cochiladinha. Cuidado com isso, vocês estão sendo observados. E as moças, né, ali ficaram observando ele. Mas a postura, a vestimenta, né, elas estão sentadas adequadamente, né, postura ereta, né, com a altura, né, do olhar. Cuidado para não olhar muito em cima, porque passa um ar de arrogância, de prepotência. Então, procure sempre olhar na direção da pessoa. Ok? Pode passar. E aí está aí os lindos bebês, né? Eu falei das pupilas. E os bebês, vocês observam que todos eles têm os olhos grandões, né? As pupilas são bem dilatadas. Por quê? Tudo para eles é muito intenso ainda nesse momento. Tudo para eles é bom, né? Eles ainda não têm essa noção, né, do que é o mundo, né? Então eles estão sempre excitados, sempre, né, entusiasmados, né, agitado, e as pupilas se dilatam. Então, se alguém tem os olhos grandes, ou seja, as pupilas dilatadas quando conversa consigo, pode ser um sinal de que se sente, de alguma forma, atraído, que é o caso dos bebês. Eles estão o tempo todo atraídos por alguma coisa, seja lá o que for. E se os olhos estão pequenos, pode revelar falta de interesse ou até raiva. O meu olho já é pequeno, tá, gente? Então, não é isso que eu quis dizer, tá? É quando os seus olhos estão retraídos, aquele aspecto de olhar cansado, né? Que os olhos estão... É falta de interesse em algo. Então, de repente, numa conversa, você consegue saber se a pessoa está interessada na sua conversa, né? Pelo olhar, através dos olhos. Pode. E aqui nós temos algumas dicas, né, poderosas de linguagem corporal que serve para qualquer área da nossa atuação, até para a nossa vida mesmo, né? Então, procure ficar de pé, em pé, e manter uma postura ereta, né? Quando você está negociando com alguém, sempre mantenha-se de pé para a pessoa nessa postura aqui, tá? Expansão da sua postura, comunicação alinhada. Quando você passa uma postura aberta, né, uma postura expansiva, você passa confiança, você passa segurança, tá? E essa postura, ela tem que estar alinhada à sua comunicação, tem que estar congruente. Por quê? A nossa mente, o nosso corpo, eles são um processo sistêmico. Então, o que acontece em um afeta em outro. Tá? Então, é muito importante que a nossa comunicação, né, não verbal, a nossa linguagem corporal, esteja alinhada também com a maneira que a gente fala. Tá? Reduzir o tom de voz e a velocidade. É muito importante se policiar ao falar, né? Manter um tom de voz suave, um tom de voz sereno, uma fala firme, né? Mas não muito acelerada, não muito alta. Por quê? Isso transparece insegurança, medo e até mesmo arrogância. Então, é muito importante, ao falar, observar o seu tom de voz. Se você não está muito nervoso, começa a falar pausadamente e firme. Ok? Manter sempre o contato visual. Para quem é tímido aí, tarefa difícil, né? Manter esse contato visual olho a olho. Os tímidos, geralmente, não olham, eles fogem, né, do contato visual. Eles olham para tudo, menos para você. Então, é muito importante, para você passar, você se vender, você tem que olhar nos olhos, você tem que manter o contato visual. Mas não é ficar assim, não. Está conversando e eu estou engolindo ele com os olhos, tá? Não é fixar o olhar, né, na pessoa, assim, isso assusta, né? Então é conversar suavemente, olhar para a pessoa, né? Conversar gesticulando.
Tem um mito, né? Mas quem gesticula muito está nervoso, é prepotente, é ignorante. Não. Deve conversar gesticulando. Por quê? Já pensou, estou conversando aqui e eu não estou fazendo movimento nenhum? Né? Fica estranho, né? Então, deve gesticular. Mas essa gesticulação ela tem que estar alinhada com o que você está falando, né? Não gesticular, né? Gesticular suavemente. Os grandes políticos, grandes líderes, vocês observam aí na televisão os políticos, como que eles têm uma postura, né, uma gesticulação. Eles passam serenidade quando estão falando no gesto. E sempre mostrar a palma da mão, né, quando você estiver falando. Por quê? Isso passa para a pessoa que você está ali para ajudar, que você pode confiar nela. Você não mostra, você não oferece perigo para ela. Então, sempre mostra a palma das mãos. Tá? Usar gestos convidativos. O que é isso? É o que eu acabei de falar aqui, né? Mostrar a palma das mãos, né? Você fazer um gesto para a pessoa, né? Olá, tudo bem? São gestos convidativos. São gestos que trazem a pessoa para você, para perto de você. Isso gera empatia, né? Mostra carisma. Reduzir gestos de nervosismo. Percebeu que está nervoso, que está gesticulando muito? Cuidado, se policia. Né? Isso mostra medo, que acabamos de falar aqui. E sempre sorria. Né? O sorriso, ele, mesmo você triste, mesmo você com problemas, sempre sorria. Sorria para o seu cliente. Ele não quer comprar? Sorria a si mesmo. Está caro? Obrigada. Sempre sorria, tá? Seu chefe brigou com você? Sorria. Mostra os dentes. Sorria para ele. Tá bom, chefe. Está numa entrevista de emprego? Sorria também. Mas cuidado com o sorriso. Não é gargalhar, né? Não é abrir aquele sorriso largo, porque ele tem uma curvatura também. Né? Então, é sorrir suavemente. Né? Um sorriso de leveza. Ok? E o aperto de mão? O aperto de mão ele é muito interessante, porque há vários tipos de aperto de mão. Vamos pegar aqui um modelo aqui. Quem se habilita? Vem você. Como é que é seu nome? Adriele. Vem cá, Adriele. Quando você conhece alguém, você costuma dar um aperto de mão? Sim. Como que você aperta a mão? Olho no olho. Firme e olho no olho. Firme e olho no olho. E se alguma pessoa, eu não sei se já aconteceu com você, mas alguém já apertou sua mão assim? O que você sentiu? Incômodo. Eu coloquei muita força, apertei muito. Mas tem gente que aperta assim, ó, que você fica, ai, nossa, né? Fica com receio. Isso aqui é raiva, gente. É predominância, sabe? É arrogância, né? E alguém já apertou sua mão assim? Peraí. Já? Já apertou assim. E qual foi sua reação? Essa é menos pior que a outra. A outra é mais... como que eu vou dizer? Te deixa mais constrangido. Você não pode falar para a pessoa que ela está apertando a sua mão. Essa não, essa é mais de levinho, mais a pessoa está querendo se aproximar. Mas aí você não sentiu mais vontade de apertar a mão dessa pessoa, né? Ela não passou uma impressão boa para você. Podia ter sido uma coisa mais tranquila. Sim. E alguém já apertou sua mão assim? Não? Então, gente, obrigada, viu, André? Tem várias formas.
Tem várias maneiras de você apertar a mão. Quando você vai negociar um cliente, vai numa reunião de trabalho, ou até mesmo com seus líderes, né? É importante que você aperte a mão, você esteja na postura ereta, né, de frente para a pessoa, e você dê um aperto de mão, sem muita força, né, sem muita pressão, nessa forma aqui, alinhado. Se você aperta assim, é sinal que você está dominando a situação. Você é uma pessoa dominante. Sempre tem alguém mais dominante, alguém mais submisso. Tá? Então, se você aperta assim, é sinal que você está demonstrando poder, dominando. Né? E quando você aperta e coloca a mão para baixo, é que você é uma pessoa frágil, você é uma pessoa submissa, e é uma pessoa que, né, vai aceitar ali tudo. E tem aquelas pessoas que dão aquele aperto de mão, segurando, tocando a pessoa. Né? É uma pessoa também que está querendo te dominar. Uma pessoa que é eufórica, uma pessoa que é arrogante, ignorante. Né? Então, automaticamente, o corpo dela reage, né? Manifesta essas reações. E aqui, para finalizar, nem todos os sorrisos têm o mesmo significado. Né? Foi o que eu falei, né, da importância do sorriso. O sorriso ele tem vários significados. Alguém aqui sabe interpretar um sorriso? A gente pode sorrir com os olhos, não é só com a boca. Vamos lá, gente. Tem alguma psicóloga aí, um psicólogo? A Neide. A Neide vai saber explicar melhor. Oi? Tem estudante de psicologia aí? Vem cá, então. Vamos buscar um estudante de psicologia aqui para interagir. Vem cá. É vocês aqui? Pode vir. Como é que você se chama? Rosângela. Rosângela, seja bem-vinda. Vem cá. Está em qual período, Rosângela? Primeiro. Tá novinha, começando agora. Não, imagina, a gente está aqui, fique à vontade. Tá? Então, Rosângela, qual a sua percepção, né, no seu entendimento, quais são os tipos de sorriso, como que você diferencia isso? Dá para observar, até porque eu trabalho com público, né? Então, eu me atenho muito que dizem que a gente recebe o outro conforme nós somos. Então, como eu vivo sorrindo, vivo tentando ver a vida da melhor maneira, eu vivo sorrindo e vendo só coisas boas. As ruins eu tento não ver, mas dá para ver. Um sorriso sarcástico, irônico, né? Uma pessoa que está sorrindo, mas por dentro está chorando, às vezes dá para a gente notar, porque os olhos falam. Né? Então, une o sorriso com o olhar, a gente vê muita coisa. E um sorriso de alegria, um sorriso de felicidade, de comemoração, e isso contagia? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um sorriso simpático, verdadeiro, contagia, um sorriso de felicidade também, né? E acho que precisa até muito disso, de sorrisos verdadeiros e com muita simpatia para todo mundo. Obrigada, Rosângela. É isso aí, gente. Então, tem várias maneiras, né? Vários sorrisos diferentes. E é engraçado, porque quando, às vezes, no ambiente de trabalho, a gente está sorrindo, ou chega sorrindo para alguém, dando um bom dia, né? E aquela pessoa mal-humorada, né? Que não dá nem bom dia, chega de cara feia, ela abre um sorriso. Daqui a pouco ela está rindo. Daqui a pouco ela está dando gargalhada com você, porque o sorriso ele contagia. Então, independente da situação, quando você está sorrindo para alguém, ela sorri de volta para você. Se ela não sorriu naquele momento, ela vai sorrir até o final do dia. Mas ela vai sorrir. Tá? Isso é linguagem corporal. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos cursos, né,
mais aprofundado e com foco, né, em áreas de negócios, em áreas de vendas, áreas de recrutamento e seleção também. Quem quiser saber mais, né, eu vou deixar meu contato aí com vocês. Tem meu Facebook também, Elaine Aguiar, alguns aqui já até me conhecem. Mas a gente ministra cursos de linguagem corporal, focado para cada área, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que agregue muito valor para vocês, né, no dia a dia. E muito obrigada. Eu vou passar aqui para o Marcão.